Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e você também que sonha em empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor aí no mundo. E eu hoje, gente, eu trouxe uma especialista que vai te ensinar a dizer a palavra mais importante da vida, que às vezes é a primeira palavra que as crianças aprendem a falar. Vocês vão descobrir qual é. Eu estou aqui com ela, que é engenheira civil por formação, master coach, treinadora comportamental, analista de perfil comportamental também, mais conhecida como a Senhora do Não. Vamos receber Camille Brito! E a energia dela, gente, é contagiante. Com certeza. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você hoje, nessa manhã incrível, logo cedinho. Amém, Assim, né? E foi um nossa, dia preparado pra gente, né? com certeza. Eu ficava vendo quando ela mandou a mensagem, eu falei, meu Deus do céu, ela vai adiar de novo. Não, a Mas vai dar gente certo. Gente, eu acho assim, as coisas elas são no dia que tem que ser mesmo, Uhum. porque a Camille é uma das primeiras que eu já queria entrevistar aqui. E aí marcava a data e acontecia algo, e aconteceu algo 3 vezes. Aí dessa vez era para ser uma data, eu consegui adiantar a data dela, ela falou: "Tá bom, vamos", e sempre no sim, né, e o poder dela é de dizer não. Só que o sim, esse sim é válido, né. Sim, sim, com certeza. Quando a gente pensa em transformar vidas, o sim é. A gente dá sim virado no raio. Camille, como você entrou nesse universo da inteligência emocional? Porque eu vi aqui que é engenheira civil, cara, uma profissão um tanto hostil para a mulherada, né. Sim. Como foi esse processo de engenheira civil para master coach e analista de perfil comportamental? Primeiro, na verdade, quando eu comecei, eu nem pensava em fazer esse negócio de master coach, Nem sabia que existia, nem né. Eu sabia que também. existia. Só que eu falava, o que que acontecia? Eu sempre estava sempre agradando todo mundo. Hum. Eu sou engenheira civil por formação, por quê? Porque não sabia dizer não. Pra quem você não soube dizer não? Pai, mãe, que Hum. acredito que é o não mais desafiador que a gente tem dentro de casa, que a gente tem no nosso redor. É quase que um não fora da lei, né. Desse Você jeito. sai da lei de casa, nossa, esse Então eu dói. sempre falava sim, 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 sim. Por mais que meu pai queria que a gente fosse advogado, né, no direito, Uhum. só que eu falava assim, eu falei: "Cara, eu era péssima aluna Você lá não era atrás, boa aluna? péssima, não era boa, não era péssima". Eu falava: "Cara, eu odeio história, odiava história". Uhum. Aí eu falei: "Ah, direito não vai rolar". Uhum. Vou pra engenharia, porque é matemática, eu me dou Lógicas. melhor com cálculo, não é nem boa, eu me dou melhor. Uhum. E para os meus pais sempre era aquele negocinho, você tem que se formar, estudar, se formar e passar no concurso. Eita. Nenhum dos Era 3 era nenhum dos 3 regra. era regra, mas nenhum dos 3 seguiu. Você é Eu filha e mais 2, mais um casal. um casal? É. Tá. E Eu falei: "Caramba, tá bom". E aí eu comecei na engenharia, só que o que que acontecia? Eu sempre fui uma foi péssima pra cá. aluna. Continua. E aí, lá quando eu lembro que quando eu chegava na parte da Nossa, prova, engenharia, gente, pensa. Eu também era fiz farmácia, eu falei assim: "Ah, vou fazer uma farmacinha, né, que tem pouca matemática". não, querido, não é assim. Eu lembro que Engenharia só tem matemática, né. minha amiga era cálculo de 4 folhas. Ai, eu me Era tipo perco já no meio da página. nossa, se você erra um sinal no começo, lascou. Porque assim, eu lembro que ou você tiraria 0, ou 5, ou 10, não tem esse negócio de meio termo. Meu senhor. Se você acertar pelo menos os cálculos, era 5, se acertar os gráficos, era o 10. E se errasse as contas, errava tudo, era 0. E eu lembro que nessa prova, na engenharia, eu tirei 3 zeros. Eram 3 unidades, tirei os 3 e fui pra recuperação precisando de 10. Meu Só tirei Deus. 10. Como? Nem te Estudando, conta aquelas estudando, dessa vez eu estudei de verdade. legal. E aí o que que acontece? Eu lembro que eu era péssima aluna, como eu falei, eu ficava de recuperação, mas eu não ficava em recuperação em uma, nem em 2, nem em 3, eu ficava em todas. Então, porque eu não achava justo meu pai Ah, você pagar a não escola aceitava. até dezembro e dar férias em novembro. Então eu ficava até dezembro. Pra honrar o dinheiro deles, eu dizia, né, minha historinha que eu contava na cabeça. Ai, Camille. Tá descobrindo um pouquinho da caminho dos bastidores agora. Ai, meu Deus. E aí eu lembro que eu cheguei pra coordenadora, já precisava eu tinha que escolher o que é que eu queria na vida, Uhum. e ela falou bem assim: "Camille, o seu passado, ele não define o seu futuro". Uau, já era uma coach na época, Camila Vieira. Ela era? Quase, era quase. Nunca tinha ouvido falar, mas era quase coach. O que vai definir o seu futuro é o que você vai fazer a partir de hoje. Então não importa se você tirou 0, se você ficar em recuperação em todas as matérias, Uhum. e sim o que você vai fazer a partir de hoje. Uau. Eu falei: "É".
Ah, tá bom. Aí eu lembro que eu falei bem assim: "Tá, você quer fazer gastronomia?" Porque eu gostava de cozinha, Uhum. tal, doce. Cheguei pra minha mãe toda empolgada: "Fazer gastronomia." Minha mãe disse: "Tu tá maluca? Hum. Vai morrer de fome, Nossa, dói. Mas gastronomia mexe com comida, mãe, como que eu vou morrer de fome? vai morrer de fome", justamente. Aí ela fez: "Não sabia dizer não." Eu falei: "Tá bom." Aí eu falei: "Ah, tá bom, eu me dou melhor com matemática, vou pra onde? Engenharia." Só que engenharia é um mundo amplo, tem um monte de engenharia. Aí eu falei: Tem. "Não." Aí eu lembro que eu coloquei, eram 3 opções. Aí eu botei as 2 primeiras, civil de manhã, civil da noite, e a outra petróleo. A que eu passei é a que Deus quer pra Petróleo. mim. Hum. Só joguei a culpa pra Deus. Nossa, Deus já olha e fala: "Filho, ô filha". E aí eu passei em engenharia civil, graças a Deus. Claro. Só que ali eu só que ali eu entendi que o meu passado ele não ia definir o meu futuro, mas que eu ia Uhum. entrar pra fazer o negócio acontecer. Você entrou com uma mentalidade diferente. Sim. Eu Uhum. lembro que nos primeiros períodos eu era considerada CDF da sala, nunca que eu fui CDF. Uau! Cara, tudo com uma decisão. Decisão de fazer o negócio acontecer. Incrível. Decisão de fazer o negócio acontecer. E a gente fala para o empreendedor aqui, para o comerciante, quando você decide fazer seu negócio acontecer, dá certo. É. Essa energia ela já move, né. Sim. Ai, e aí, E aí continua. eu lembro que eu tá bom. Aí eu lembro que o pessoal falava assim: "Como você é muito CDF?" Eu falei: "Porque tu não me conhecia lá atrás." Eu não era, eu comecei realmente eu fiz o Aham. negócio acontecer na faculdade. Só que foi até o quarto período. Depois o negócio começou a fazer isso, É, ficou porque não difícil? não era mais o que eu queria, Ah, entendi. Uhum. não era o que eu queria. E aí o que que aconteceu, eu falava eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de depender dos meus pais, Hum. sempre queria correr atrás, tal. Lembro que na época R$ 20 a gente fazia horrores lá em Sergipe, tipo É assim, mesmo? comprava muita coisa. Meu pai dava R$ 20 pra gente sair pra lanchar, a gente comia, nossa, que voltava com troco pra casa. Uau! Eu falei: "Cara, eu preciso fazer o negócio acontecer." Preciso Foi fazer quando eu dinheiro. decidi vender brownie na faculdade. Ai, que Então incrível. minha veia empreendedora já começou daí. Aham. Na verdade, meu pai ele já era empreendedor, né, meu pai teve padaria, quebrou, já teve uns trenzinho lá atrás. Eu falei: "Eu vou fazer." Só que quando eu fui perguntar à minha mãe fez bem assim: "Tu tá louca? Não vai vender não." Ô mãe protetora, viu? Que Demais, gracinha. demais. Aí eu falei: "Tá bom." Só que aí eu fui tentando, fui conversando, aí eu lembro que ela me deu R$ 50 pra comprar os produtos. Ai, que bonitinha. Aí eu falei: "Ô glória." Aí o negócio começou a andar. Uhum. E aí quando foi mais ou menos no finalzinho da engenharia, já perto de me formar, eu consegui um estágio. Ah, e os brownies você vendeu bastante? Vendi, lá atrás vendi, só que quando eu comecei o estágio, deixei os brownie, acabei Uhum, deixando de lado. sim, claro. É legal que você fazia gastronomia de alguma forma, né, no meio Fazia, é. na prática, Olha lá, na é prática. mulher poderosa. É um pouco dos bastidores que eu ainda nem contei nessa parte na palestra, só conto geralmente quando eu lido com empreendedor mesmo. Aham. Só que ali eu decidi realmente, né, fazer o negócio acontecer. E aí na hora do estágio, eu falei: "Cara, não é o que eu quero isso, não é o que eu quero." Você fez estágio onde? No estágio lá nas obras, eu construí umas Nossa, 6 casas ainda. como era trabalhar naquele monte de homem? Eu era a única mulher. Era desafiador, cara. Meu, se a gente pelo menos antigamente, quando tinha muitas obras, né, a gente adolescente, assim, passa na frente de obra, já dá um constrangimento, imagina trabalhar lá, É. porque os cara eles não perdoam, né. Não perdoa, e eu, graças a Deus, Deus me concedeu com um corpo legal, com top, uma bunda Ah, maravilhosa. venceu. E era desafiador. E eu era a única, realmente, a única mulher dentro dos homens. A única. E você ia forte ou tinha Sim, homem? mas só que eu sempre fui muito assim, muito Uhum. amigueira, então assim, Muito eles moleca muito também, né. moleque, então assim, eles me sentiam em casa, mas eles sempre me respeitaram. Ah, que bom. Aí tá bom. Mas eu sempre tive um sonho, que era o sonho de subir em palco, palestrar. Uau, de onde veio esse sonho de subir no palco e palestrar, que inclusive você exerce esse sonho hoje? Ah, ô glória, então. Eu sempre tive, só que eu não falava em público. Ah, Então pra mim era algo desafiador, onde eu tinha desistido de sonhar sobre isso. uhum. Mas você sabe que às vezes a gente leva tanto balde de água fria, principalmente das pessoas que a gente mais Uhum, ama na vida, né, tipo sim. assim: "Você tá louca?" A gente se sente com vergonha, É. daí a gente vai lá e engaveta os sonhos, né. Eu engavetei e falei: "Cara, pra mim é impossível, porque eu não apresentava trabalho na faculdade, eu não falava." Hum. Gente, eu fui apresentar o TCC, comecei a chorar, fui embora, me deram minha nota por pena, eu tenho certeza. Ou eles leram o trabalho, né. Não, mulher, foi por pena mesmo. Ai, que bom. Por Deus, Foi por né. pena, não, foi por Foi ele que te pena. colocou lá. Tipo assim, eu só fiz a parte escrita, a apresentação foi uó, eu só falei 3 asas e fui embora. Uau, parabéns, viu. Foi surreal. Você estava onde? Em Tocantins palestrando algumas semanas Tocantins, atrás? há uns diazinhos atrás. Então,
Meu Deus, Camille. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Continua. E aí eu falei: "Tá bom, o que que aconteceu?" Eu falei: "Cara, não é o que eu quero engenharia". Aí eu lembro que quando foi mais ou menos no 8º período, eu falei pra minha mãe: "Não tô feliz com esse curso". Ela fez o quê? "Você tá doida? Tu Uhum. já tá terminando, você vai abandonar". Aí eu não sabia dizer não, continuei. Só pra você ter ideia, eu peguei o diploma um dia desse só pra fechar o ciclo. Eu falei: "Ó, toma o diploma", Uau. né. Uhum. Lógico, não foi tão simples assim como muita Sim, gente é acha, doloroso, é né. doloroso. E aí eu larguei, e aí eu lembro que quando foi mais ou menos no último período, eu já trabalhando na engenharia, eu conheci a Rinode. Quem não já caiu naquelas Ai, que pegadinhas da legal. Rinode, né, naquelas reunião da Rinode. Mas a Renaudê é uma empresa escola, deve ter te ensinado muita Nossa, coisa. então, só que lá eu vi a oportunidade de É. subir em um palco. Que Não era nem venda legal. de perfume, era maravilhoso vender lá, Uhum, porque eu é. vendia para os peões da obra. Só que eu que fazia o Uau! pagamento dele, eu já dava descontado. Boa. Minha mãe é assim. Minha mãe tem comércio, é empresa, pega os catálogos, vende para todos os funcionários e desconta no Será que pode isso, produção? Eu fazia isso. Os vale. Então eu já dava descontado. Pagava toda semana, já Uau! dava descontado. Nossa, Então, os eu nunca vale. levei calote nos perfumes. Fantástica, fantástica. Só que pra quem tá de fora, Hã. Rinode é venda de perfume. Uhum. Só que pra mim era um passo pra realização dos sonhos. Uau. Que inclusive quem me colocou lá, o Iago, ele também tinha essa trava de falar em público. E o sonho dele era palestrar, então eu me espelhava muito nele. Uau, que Eu falei: legal. "Tudo bem, fechou, Vamos pra Renaudet. simbora, Tem palco lá? Tô indo, ó, tem um palco aqui hein, cara. simbora ali, ó, não fala em palco que daqui a pouco eu tô subindo lá". Legal. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe, não precisava comprar aquele kit de 2.000 não sei o que lá, eu não tinha dinheiro, É, cara, porque na lá no época está ainda. não tinha dinheiro. O estágio, como eu tinha ficado um ano a mais na faculdade, né, porque Uhum. eu gostava muito desse lance de estudo, Virou CDF. virei CDF, gostei Pass tanto que eu fiquei um ano a passei mais, 7 anos na faculdade. foi 6, né. 6. E aí eu cheguei pra minha mãe e falou bem assim: "Olha, eu não pago mais, eu paguei um período, você vai pagar o outro". Falei: "Beleza". Então meu estágio eu pagava a faculdade, então Hum. sobrava R$ 300, só que eu investia uma parte, então já tinha aquele lance de investir, Uau, você tem né. essa consciência desde Tem, mas sempre? agora eu dou uma desengrenada, mas eu tô voltando. Mas naquela época eu tinha, na verdade foi logo no começo, eu É que você sempre fui tá em muito transição, né, cara. transição, aí tô aí É. me adaptando. Aham. E aí eu falei: "Tá bom, tudo certo". Aí eu cheguei meu pai ele não sabe dizer não. Ah, Só que com quem será que você aprendeu então? meu pai minha mãe, ela é dominantaça, é aquela que, tipo Uhum, assim, manda, bota o negócio pra quebrar mesmo. Então uhum, eu sempre tive uhum, medo de minha mãe, então eu só não sabia dizer não pra ela. uhum. E aí eu cheguei para meu pai e falei: "Meu pai, tem certeza, minha filha?" Eu falei: "Tem, vai ser a realização dos meus sonhos". E aí ele foi lá, passou e eu comprei o kit de 2.000 e tanto. Uau. Minha mãe quase pira, Aham. porque para os meus pais eu estava saindo da engenharia para vender perfume, Uau. Nossa, é forte isso. né, engenharia, só que ainda estava na engenharia, não tinha largado a engenharia, eu ainda estava fazendo meio que em paralelo. E aí eu falei, aí minha só que o que é que acontecia? Quando minha mãe via que eu estava saindo da rédea dela, porque eu sempre nunca soube falar não pra minha mãe. Eu só falava sim, 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 sim. A filha A filha boazinha, boazinha era a Camille, porque, assim, os outros 2 dominantaços que batia de frente era, tipo assim, o terror da casa. A Camille era a uhum, filha querida, a filha boazinha. apaziguadora. E, tipo assim, a que me acompanha nos Uhum. lugares, sabe. Mal sabia ela que por dentro estava me matando, Morrendo, né. morrendo. E aí eu lembro que quando ela viu eu saindo da rédea dela, ela começou a ter crises emocionais. Quando eu falava pra ela: "Tô indo pra Rinodê", ela começava a pirar, ela começava a passar mal, ela começava a ter crises emocionais. De eu Caramba. ver minha mãe morrendo no sofá. Uau, Só pelo fato de eu falar bem assim: "Tô indo pra Rinodê". meu Deus. E aí eu lembro que quando eu falei a primeira vez que ela teve a primeira crise, eu falei: "Mais uma vez eu vou deixar de realizar os meus sonhos para os outros". Uhum. Aí eu me afastei, fiquei um tempo afastada ainda, ou seja, não sabia dizer não ainda. Aí eu falei bem assim: "Tá bom, fechou". Aí eu esperei ela melhorar, uma semana mais ou menos, ficou boa. Falei: "Agora eu vou voltar". Quando eu decidi voltar, ela teve uma crise pior do que a primeira. Eu olhei minha mãe estava estirada assim no sofá, eu lembro que ela começou a ficar branca, passando mal, parecia que minha mãe estava morta, morrendo no Meu sofá, Deus. os olhos virados. Uhum. Ela falou bem assim pra mim: "Você quer me matar". Ó. Aí eu falei: "Meu Deus do céu". Falei: "Mais uma vez eu querendo realizar o sonho dos outros e esquecendo de mim". Eu fiquei de boa, agora vai vir a cena de filme, de cinema, é agora. Gente, ela é fantástica, eu estava quase chorando, você muda assim? Calma, calma, Como? calma. É porque senão eu vou chorar também, amiga, calma. Tá bom, vai, muda aí. Como que fala E aí ela? eu cheguei na hora, né, ela falou: "Ah, você quer me matar, tal", eu falei: "Tá bom". Aí eu lembro que nesse dia ela saiu com minha irmã, aí eu cheguei, peguei uma bolsa, botei minhas roupas na bolsa. Uhum. Sabe filme agora?
Fiz uma carta. Uau. Estou saindo de casa para realizar os meus sonhos, não sei o que lá, porque aqui você não me apoia, algo desse tipo. Deixei a carta na mesa, botei umas roupas dentro da bolsa e fui-me embora. Pra onde? Eu conheci o povo da Rinodê, o povo me ofereceu casa, eu falei: "Eu vou". Não aceita. A sua mãe, ela aceita. Estão De sequestrando a minha filha, vocês fizeram de lavagem cerebral. desse jeito. E aí eu lembro que eu fui pro posto de gasolina, esperar esse casal vir me pegar. Cara, não foi uns 40 minutos, minha mãe chegou em casa, viu a carta, começou a me ligar, eu já não atendia mais. Uau. Nossa, você foi muito forte, cara. Muito forte não, na verdade, esgotada de muito sim que eu estava dando na Quantos anos vida. você tinha? 22, não, hoje eu tenho 29, uns 23, 24, uns 24 anos. Uau. Uns 24, tô 29 hoje, mais ou menos. Uhum. E eu falei assim: "Mas é esgotada de muito sim". E dizer muito sim, esqueci de olhar pra dentro de si, Nossa. né. E aí eu cheguei e falei: "Tá bom". Ela começou a me ligar. Eu já não atendia mais. Meu pai me ligou, já não atendia mais ninguém. E aí minha tia me ligou e falou assim: "Ó, Camila, já pra você não ficar na casa de ninguém, fica no meu apartamento que não tem ninguém lá, você Uhum. pelo menos não fica na casa do pessoal". Eu falei: "Tá bom". Quem? Minha tia. Sua tia, E tá. aí meu pai, obviamente, ele também ele me apoiou, por trás ele me apoiou, mas também Uhum, acho que deve ter me detonado um pouco, ficou muito mal, né, de me ver do uhum. lado de fora de casa. E aí eu lembro que, tá bom, naquela minha primeira noite, eu cheguei pra minha mãe, chegou, me ligou. Já no final do dia eu atendi, depois que eu voltei da reunião da Renaudet, que eu já estava com a energia lá em cima. Uhum. Ela falou bem assim pra mim: "Você vai ficar mesmo fora de casa?" E eu lembro que eu falei assim: "Quando você não apoiar os meus sonhos, Uau. eu não tenho como voltar pra casa, porque eu tô cansada de realizar o seu sonho e não o meu". Nossa, ela projetava a vida dela em você, era isso? Sim, tipo, ela queria que eu A vida que passasse ela num não te concurso. A vida é que, tipo assim, ela não minha mãe não é concursada. uhum. Então, assim, a vida é de passar de concurso, aquela vidinha perfeita, né, Sei, pra ela descansar. pra Fala assim: "Ai, descansar. deixa minha filha, ela tá bem, tá estável, agora eu posso ficar em paz". E isso, pra ter uma vida, Aham, tipo assim, sabe que vai cair todo mês certinho aquele dinheiro. entendi. Só que eu É gosto da uma forma adrenalina. que ela te via bem-sucedida, É. né. Ela só vai oferecer aquilo que tem de melhor. É, E eu lembro claro. que no primeiro Uhum. dia que ela me ligou, eu falei: "Enquanto você não me apoiar, eu não vou, não tenho como voltar". Deu muita coragem. É muita coragem, É parabéns. coragem, mas como eu falei, esgotar já uma hora a conta chega. Ah, mas tem gente que não tem essa coragem. Tem Mas gente que entra uma em hora a conta depressão, que morre, mas não tem essa é uma coragem. coisa assim, ó, eu sempre falo que eu nunca entrei em depressão, Uhum. mas porque eu sempre botei um sorriso no rosto. E Uhum. sorriso não é felicidade. Sorriso, muitas das vezes, é um sinônimo de uma farsa. As pessoas olhavam Camille, era Camille risadinha, porque Camille não falava, Camille sorria. Camille, você tá bem, né? "Tô Porque ela ótima". continua assim, gente. Não, mas hoje eu tô ótima, hoje eu tô vivendo realmente o melhor da Amém. minha É vida hoje. verdade, dá pra Só perceber. que antes, Camille ria, Camille não falava, Camille sorria. Camille a menina mais feliz do mundo, lascada por Era dentro. fuga, né? Fuga. Fuga emocional, humor. A minha psicóloga fala que o meu humor salvou a minha vida, porque eu sempre É, tive senso de humor muito, muito deve ter alto. salvado a minha também, porque eu certeza que eu não Uhum, entrei por conta disso, por conta da felicidade, enfim, uhum, de gostar primeiro de estar sempre no lugar positivo. uhum. Por mais que eu vivesse num meio que negativo, eu sempre gostei de ficar um lado muito positivo, mas Sim. que às vezes eu fico lutando. E aí eu lembro que naquela noite ela falou bem assim pra mim: "Você é a pior filha que tudo eu tenho". Ai, que dor. Por quê? Porque falei pra ela o primeiro não da vida, Nossa, que não sofrido, hein? não sofrendo. Por isso que eu falo, a gente se posicionar não é simples. Às vezes as pessoas estão me vendo Camille em Alphaville, mas ninguém sabe que Camille passou lá atrás pra estar em Alphaville hoje. É, você veio lá de Sergipe, gente. Olha a Sergipe, viagem. Literalmente. literalmente. Só que hoje minha mãe é minha maior apoiadora. Minha mãe, se ela tiver na minha palestra, ela é que vai sentar na primeira fileira. Mesmo você falando assim dela? Sim, hoje ela já sabe, porque hoje eu já falo pra ela sobre isso. Ela é a primeira a me apoiar. Você tem ideia, toda vez que eu subo no palco, é incrível, eu falo sobre isso nas Aham. palestras. Quando eu pego meu celular, tem lá uma mensagem minha assim: "E aí, o pessoal gostou? Manda foto", que ela posta mais do que Que eu. gracinha. Gente, isso é inspirador. É, Eu tô ainda na transição, né, minha mãe tá me olhando meio assim ainda, sabe. Muito bom, gostei, hoje continua. ela é minha maior apoiadora. É a mulher que, se brincar, ela posta mais foto minha no palco do que eu mesmo, pra você ter ideia. Uau, tudo pelo poder que você teve e a coragem de falar não ali no E se início, posicionar, mesmo com a pressão. e se posicionar. Tudo é posicionamento. Mas a gente não tá tendo nada na nossa vida hoje, porque a gente não tá se posicionando. Hum. Vai doer? Vai doer muito. Horrores. Eu chorei horrores, aquele negócio me magoou muito, eu não sabia liberar perdão pra minha mãe. Uhum. Por isso que depois da inteligência emocional, quando eu comecei a entrar nesse mundo, o negócio começou a me salvar. Pra você ter ideia, eu não aguentava ouvir a voz da minha mãe.
Nossa. E não conseguia parar pra conversar com ela. Ô, Cá, é como se você se sentia uma filha sequestrada? Com a vida sequestrada, tipo assim, ela sequestrou a minha vida. Não, gente, não no vitimismo, nem falando mal da mãe dela de jeito nenhum, mas, às vezes a gente se sente sequestrada pelas projeções dos nossos pais. Aí quando a gente se livra da, né, Sim, tem a coragem de seguir o próprio sonho, a própria vida, é como se a gente olhasse para trás e aí você falou: "Eu não consegui nem ouvir a voz dela", culpabilizasse é. eles pelo tempo perdido. Sim, eu culpava muito eles. Uhum. Muito, muito. Eu sempre colocava sempre a culpa neles. "Ah, eu não realizei isso". Aí tudo Hum. tem relacionamento". Uau, é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Nossa, é tão é lindo. Mas é gostoso. Eu lembro que eu começava um relacionamento, ela falava bem assim: "Não gostei dele". Aí eu não sabia dizer não, terminava. Ai, Aí caramba. ficava azeda com ela, porque eu terminei com fulano, só que depois a gente Uhum. entende, né. Não era Aham. pra ser mesmo. É. Só que ela Era o era um livramento. livramento. Fala: "Mãe, obrigada. "Obrigada, mãe. Obrigada Tamo aí. junto". Obrigada hoje, obrigada". Só que não era culpava muito, então assim, desde as pequenas coisas até A as minha mãe grandes falava coisas. assim, ó: "Esse daí é igual o seu pai, imagina você viver a vida igual a minha". Eu: "Deixa eu terminar a coisa". Era nessa pegada, então assim, eu falava: "Cara, tem que mudar". Não, mas é sério, então assim, tudo começou depois do posicionamento, né. E eu lembro que depois que eu saí de casa, meu irmão ele tem franquia de açaí, hoje a gente tá pelo Nordeste. Que top, que delícia. Nossa! Ó, que E eu delícia. lembro que nesse ano foi quando o açaí começou a estourar Uhum, lá, né, hoje a gente atende praticamente o Nordeste quase todo, uhum. uma boa parte Bom. dos estados do Nordeste. Vai vir pra Alphaville? Quem sabe, né, logo, logo. Eu te ajudo, a gente pode fazer uma sociedade no açaí. E aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou bem assim: "Camille, pra você não ficar, desempregada", porque eu tinha largado engenharia já, eu já tinha falado pra minha mãe: "Eu não quero engenharia". Hum, Foi quando eu comecei a falar que não queria mais engenharia. uhum. Falei assim: "Ó, pra você não ficar desempregada", porque querendo ou não, o Rinodê, eu estava entrando ali naquele mundo agora, não tinha nada certo Você gostou ainda. da Rinodê? Subiu no palco da Rinodê? Não subi, mas assim, foi essencial pra me posicionar. Eu só Legal. fiquei uns 2 meses, 1 mês e pouco, Aham. entendeu. Mas Só foi pra o sair foi o tiro de liberdade. foi o tiro de liberdade. Então eu sou Uau, muito grata de verdade à Rinodê. se apegou. E aí, o que que acontece, meu irmão falou bem assim: "Camille, o açaí mais tá estourando e eu preciso de ajuda. Vão Hum. me ajudar?". Eu falei: "Bora, eu só não volto pra casa, porque eu tô cansada de realizar o sonho dos outros". Uhum. Só que hoje, quando a gente para pra analisar, eu estava pensando o quê? "Espera aí, eu estava mais uma vez realizando o dos outros e não o meu". Ai, que dor. Essa doeu. Foi ótimo, como eu falei, por isso que é muito em questão quando a gente tem a questão do foco, porque foco não é a gente dizer não pra coisas ruins, é dizer não pra coisas boas também. Uhum. Eu falo que tem que ter foco em tudo, Em tudo. principalmente em casamento, cara. E Sim, você escolheu lá seu marido, bonitão, tá lá com ele, aí começa a aparecer, né, tem que ter foco. desses O que negócio é você. parece que o negócio atrai, né. Uhum. Mas é a lei da positividade, quanto mais, mais, né. Boa. Não temos marido, tá, gente? Calma, Tô falando ainda não, ainda não. ainda não. Mas até para um negócio, às vezes você fala: "Vou investir nisso". "Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem na". Se você não focar, saber dizer não para os outros, né, mas conta você, Sim. é você entrevistada aqui, aquelas. E aí eu lembro que eu falei: "Tá, eu vou", por quê? Porque eu não queria voltar pra casa, mas eu não tinha parado naquele momento pra analisar, "Espera aí, é o que realmente eu quero?". Por isso que é muito Entendi. importante a gente saber onde a gente quer chegar. Sim. Você já tinha metas traçadas naquela época ou só sabia que queria viver seus sonhos? Só sabia que queria viver emoções, mas tinha nada traçado, só o Quero destino viver de mesmo. avião, aquelas. O mundo, eu nasci para o mundo. Amém. Amém, Senhor. E aí eu lembro que eu falei: "Tá bom". Foi quando eu conheci aí nessa transição pra trabalhar no açaí, eu conheci a Febracis. Foi quando eu entrei não, foi quando eu conheci a Febracis, poder da ação, tal. Aí eu falei: "É esse negócio que eu quero". Só que eu lembro que na hora eles deram um peixe lá de mais de 10.000, Uhum. o valor altíssimo. Quando foi isso? Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 25, Foi 25, quantos anos você 27. tem? Aquelas pra fazer Eu as tenho vinte e contas. nove hoje, eu deveria Que ter uns vinte e gracinha. cinco, 26, tem pouco Aham. tempo. E aí eu falei bem assim: "É isso que eu quero". Só que na hora eu não tinha R$ 1 no bolso, Era pandemia? não era pandemia ainda, mas eu não tinha R$ 1 no bolso, eu tinha acabado de largar a engenharia, não Uhum. estava trabalhando ainda no açaí, porque eu Nossa, ainda ia começar estudando. Resumindo, quebrada, lascada, não tinha R$ 1 no bolso. meu Aí Deus. eu falei: "Mas eu vou fazer esse negócio". Só que eu dei o meu sim. Eu falei: "Eu vou fazer". Uhum. Só que o pessoal começou a me ligar. Eu falei: "Amiga, é o seguinte,
Aí eu já quando eles começaram a me ligar, eu já estava no açaí, Uhum. eu vendia copo de açaí de R$ 3, porque lá, meu irmão ele entendeu na época, né, o açaí estava começando a bombar, açaí em Uhum. geral, Sim, só que era o açaí na tigela, e sim. tipo, pra você tomar um açaí era R$ 20, Era R$ 15. bem caro. Só que meu irmão falou assim: "Ah, mas uma pessoa do interior, ele não tem condição de pagar 15, R$ 20 no açaí, Uhum. então eu vou começar a pegar esse pessoal". Então o foco do meu irmão foi exatamente pegar os interiores, Olha que porque a legal. partir de R$ 3 ele conseguiria tomar um açaí. É, pelo menos um. Um açaí. Então, assim, a gente começou a fazer isso. E aí eu lembro que eu falei bem assim pra ela, falei: "Ó, eu tô vendendo copinho de R$ 3 aqui, uma hora eu vou chegar aí". Aí só que me ligava todo dia, e aí eu bloqueei, eu falei: "Amiga, é o seguinte, vou te bloquear, porque eu tô vendendo os copos de R$ 3, uma hora vai chegar, Gente, eu agora quase tá fiz isso bom". com a Camille. Foi lá que você Quase. aprendeu, né? Justamente. Por isso que eu não te larguei. Ela mandava um monte de mensagem: "Quando você vai vir pra oficina? Não sei o quê, lá lá". E é gratuito, viu? Aí chegou uma hora que eu parei de te responder, né. Parou de me responder, me ignorava, e aí dei de cara com ela lá na oficina, eu disse: "Haha, Nossa, eu mas na lembro hora que a gente dela". se encontrou, gente, assim, ó, foi um encontro. Aí eu falei: "Ainda bem que eu falei sim". Detalhe, a gente se encontrou, que eu pedi pra ela provar o meu primeiro café. É, eu fui muito simpática com ela, falei que estava uma delícia, porque ela estava tão feliz. "E aí, o que que você achou?". "Muito bom", mas assim, estava bom. É, não só muito chegada no café, eu tomo café, mas não sou, Não, falei mas assim: os outros ficaram melhores depois que eu fui. Depois eu "A comecei a gente a frequentar. gente vai começando a aperfeiçoar". Muito bom. Vai, vamos voltar pra Febracis, E vai. aí eu falei: "Tá bom". E eu lembro que eu fiquei 1 ano focada lá no açaí, 1 ano Uhum. mais ou menos, aí foi quando deu a pandemia, 1 ano e meio. Não, foi 1 ano Bloqueou a mulher e continuou, mas com a Febracis apitando. apitando, porque eu falava: "Esse mundo que eu Uhum, quero, esse mundo, esse uhum. tarará", era o mundo que eu queria mesmo. Eu falei assim, quando foi 1 ano depois veio a pandemia, Aham. então assim, quando eu comecei no ramo de açaí, uns Uhum. 4 meses depois a gente montou uma distribuidora de complementos de açaí, Delícia. descartáveis, tal, Aham. que era o complemento que Que juntava incrível, fizeram o ecossistema ali, é. né. Meu irmão, ele é Muito muito legal. visionário, eu sou Aham. fã É o mais dele, novo? mais velho. Ah, o mais velho, tá. Tipo assim, se ele sabia dizer não, só que ele já Ah, recebeu muito sim. sim. Por isso que eu sempre falo, o sim demais, o não demais, ele é prejudicial, tem que ser Uhum. tudo no meio termo. Tem que ter um equilíbrio. Então eu recebi muito não, meu irmão recebeu muito sim. Entendi. Cada um teve consequências com relação Uhum. a isso. E aí eu falei: "Beleza, tudo bem". Aí eu lembro que deu a pandemia, aí deu uma promoção, método 6, R$ 900, eu falei: "É agora". Uau! Só que eu já vim juntando dinheiro, então Uhum. quando eu entrei, eu já comecei fazendo tudo. Que eu falava bem assim, eu via que minha vida dando errada, eu entrava em relacionamento onde, tipo, eu enjoava da cara do cara. Cara, e será que a gente é irmã? Eu tô Eu achando. tô achando que a gente foi separada. Eu enjoava da cara, falava: "Meu Deus do céu, me dê paciência". Não passava de 3 meses, porque aí teve hora que eu entendi isso, eu disse: "Espera aí, eu preciso saber o que que eu quero, eu preciso me entender, porque assim, eu tô colocando, sabe, e não vai". Uhum. Aí foi quando eu falei: "Tô proibida de me relacionar com todo mundo". Lógico que a gente tem paqueras, né, depois. Mas eu falei assim: tô proibida de me relacionar com qualquer pessoa, até eu saber o que é que eu quero e quem eu sou". Exato. Então foi quando eu entrei no processo de autoconhecimento Uhum. lá na Febracis. Ah, negócio aí comecei, só que ainda não sabia falar em público. Ai, tinha esse desafio Tinha ainda. esse desafio ainda estava assim, as pessoas me viam nos bastidores, ninguém nunca dizia que eu era influente, e hoje eu sou na cara que sou influente. Sim, sim. Aham, As pessoas é, me falavam estamos estável, percebendo. Muito bom. as pessoas diziam que eu era estável, conforme, nada de influência. E eu sou influente pura, Uhum. Você só estava se adaptando ao meio ali. ao meio. Aí quando eu estava na rodinha de amigos eu era influentaça, eu Uhum. sou da onda de perturbar, sou da resenha, É, é mesmo. né, sou da Uhum. resenha. E aí eu beleza, eu lembro que passou, aí tá bom, aí chegou o tão sonhado a gente botar essa voz pra fora. Meu Deus, Foi desafiador. Eu imagino. lembro que eu fiz o curso, né, fiz um curso lá de falar em público, Uhum. e aí eram 3 dias. O primeiro você É falava oratória, oratório oradores, né, você já palestra. fez? Eu fiz mais ou menos. Eu assisti algumas aulas. Não terminei. Então pra mim, acho que foi o dinheiro que na hora que eu paguei ele, eu falei: "Meu pai Uhum. do céu, será?". Porque Mas quando é eu muito quando bom. eu fiz na questão da pandemia, ele começou a dar muito bônus. Uhum, Então praticamente foi muito barato na época que eu paguei. uhum. E aí eu falei bem assim: "Fechou". Aí o primeiro dia acho que você falava 3 minutos, no segundo dia era 7 minutos, no último dia era 12 minutos e tinha a palestra final, Uau! que era você sorteava uma pessoa para dar a palestra final para todo Uhum. mundo. Porque quando dividia essas 3 etapas, eles dividiam em grupos pequenos, ou seja, Sim. 10 pessoas, né. Eu lembro que nessa época foi logo pós-pandemia, foi a primeira turma pós-pandemia.
E aí, tipo assim, já tinha mais de 70, 80 pessoas na sala. Uau, que incrível. Só que Graças a quando eu Deus, voltava né. do almoço, quando falava: "Vai ter que falar os 3 minutos", eu Nossa. não almoçava, eu ficava assim, Se fosse no outro dia, nem dormia. eu não dormia. Vou Uhum. eu lembro que o meu coach na época ficava mandando mensagem: "Camille, você tá bem?" Porque amanhã começa a aula. Cara, ela conseguiu entrar na Febracis e ainda ter um coach. Olha, que poder, hein. De saber o que quer, né, quando eu entrei eu nem sabia que era coach, nem sabia que tem as crenças de coach no mercado, pra você ter ideia. É, só Só que eu não entrou. sabia dizer não, na Ainda época que eu entrei foi por não saber dizer não. mas ainda bem que você não sabia É, naquela ainda época, né. bem, É, porque ainda senão você bem. não teria feito tudo isso, não estaria aqui sentada na É, minha frente. então na época eu não sabia dizer não, eu só ficava: Uhum. "Sim, sim, 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 Eu sim", quero, eu e quero. o Pix caindo, né. Meu O Pix não, né, o Deus. cartão. E o O cartão desespero. era que nem Gillette, filha, já ia sozinho assim, Muito bom. era uma onda. E aí eu falei: "Tá bom". Aí eu falava 3 minutos, eu lembro que eu segurava a mão assim, não Uhum. saía nervosa. Aí 3 minutos. Quando foi no de 7 minutos, nervosa, eu lembro que do de 3 eu falei 1 minuto e meio, o de 7 eu falei 3 e no de 12 eu falei uns 5. Muito Não bom. cumpri nenhum horário, mas tá tudo bem. Mas foi de E eu acordo lembro que no último dia, teve algo muito forte que aconteceu lá na sala. e sempre acontece umas coisas Nossa, sobrenatural ali, né. tipo assim, de uma mulher levantar, começar a orar em línguas e botar a mão lá na cabeça de outra pessoa. E aí eu lembro que eu desci nesse dia e o antigo diretor de lá, estava lá, ele falou bem assim: "Aí Camille, tá preparada pra ser a sorteada pra dar palestra final?" Aí eu falei: "Olhe, preparada eu não tô, mas se eu for escolhida é porque Deus quer que eu abra minha boca Ai, caramba. e ajude as pessoas através da minha história". Desse jeito, porque o que aconteceu lá na sala agora foi algo sobrenatural. Ah, tá bom, e aí a gente começou a perturbar, Uhum. tudo bem. Terminou, voltamos todo mundo pra sala, uma sala de 70, 80 alunos mais ou menos, e eu lembro que eu estava assim no cantinho, assim, na última fileira. É, abaixei a cabeça e comecei a pagar as contas da empresa, Mexer com os boletos. o boleto lá. Só pra dar uma fugida, né, vamos Deu uma desconcentrar um fugidazinha pouquinho. aqui. Aí É. eu lembro que eles foram lá pra frente do palco e falou assim: "Ó, vai começar o sorteio, eu vou jogar os papéis pra cima e vou tirar um papel e vai ser a Hum. pessoa sorteada". Ele jogou pra cima, né, pegou um papel e falou bem assim: "É um nome grande". Eu falei: "Tá, Camila, um nome pequeno, eu vou ter pra pagar meus boletos". Só que era um nome grande porque era o nome todo. Então quando ele falou: "A sorteada é Camille Silva de Aragão Brito", Ai, caraca. eu entrei em estado de choque. Eu não disse não, porque eu estava em choque. Aham. Então eu fiquei assim, eu lembro que a galera começou a vir atrás de mim: "Ah, eu sabia!" E eu, estado de choque, porque eu nunca tinha falado pra 10 70, 80 minutos. pessoas. Eu nunca tinha falado. Tinha falado Uhum. naquela rápida ali de 10 pessoas, Aham. 3 minutos, 2, 5 minutos. Aí eu falei então assim, eu não consegui nem raciocinar pra falar não. Só que eu fui, só que E aí eu olha entendi que se eu fosse sorteada, como eu falei, era aham. porque Deus queria que eu abrisse a minha boca e contasse a minha história. E ela: "Tá bom", e aí eu entrei, comecei a falar lá, daqui a pouco eu vi um enxugando aqui a lágrima, outra aqui. Aí eu falei e só comecei com a música, né, que eu sempre trago música pra mim, que é aquela raridade. Ai, só aquela música já arrepia. Só de falar o nome já arrepiou. Então ela é a minha música. Então, assim, eu lembro que eu abri a palestra com essa música. Aí eu fui me acalmando e aí eu comecei a contar a minha história. Meu E ali foi um Deus. momento muito difícil pra mim, naquele curso, porque por mais que fosse um desafio pra mim falar, eu estava enfrentando muita coisa dentro de casa. Uhum. Meu irmão, como eu falei, meu irmão e minha mãe eles sempre tiveram uns bate-bolas, assim, né, dominantaço os 2. Ah, E eu lembro que naquele dia, por alguma contrariedade do meu irmão com minha mãe tentou se matar, tentou enfiar a faca nela. Então, assim, foi muito desafiador eu estar nesse curso, nossa, era uma batalha espiritual muito. gigantesca. Tinha tudo pra desistir, Cara, e sua mãe hoje te aplaude, tá na sua tudo. plateia. Ele é a mulher Caraca, ela é que minha maior romper, fã, é minha meu. mãe hoje, Deus, meu Deus, que é romper. Deus. E aí eu lembro que tanto que na hora que eu saí, que eu terminei de palestrar, falei bem assim, eu falei eu estava em choque, aí eu mandei mensagem pra minha mãe, falei: "Cara, aconteceu isso", ela fez: "É o quê? É montagem ainda, porque você não fala em público", Que incrível. né. Aham. Foi muito desafiador de verdade. E aí eu falei: "Tá bom", só que ali eu entendi que eu precisava começar a minha missão, que era de falar em público. Uhum. Claro, eu comecei, acho que eu falei um mês, depois eu acabei crenças e crenças, acabei me afastando. E começa a procurar pessoas e aparecem umas pessoas meio estranhas no É meio do caminho, que isso! ajudam, mas que atrapalha, né. E aí, assim, começar de verdade no palco, eu comecei ano passado, Uau. vou fazer um ano agora, fiz um ano agora em maio, que quando eu voltei, foi quando eu fui convidada pra dar o Cis Rosa lá no Sergipe. Ai, que gracinha, sério. Não era nem o Poder do Não ainda, não dava nem o Poder Aham. do Não. Cis rosa?
Que é? que é Conta. tipo inteligência emocional para mulheres, o pessoal da Febracis, né. Ah. Aham. Tem uns 3, 4 palestrantes. Aí teve essa daí, aí eu eram 3, 4 palestrantes, só que assim, eu não ia contar minha história, eu contei, fiz a parte muito técnica. E eu lembro que no final a mulher falou bem assim pra mim, foi quando eu divulguei que eu tinha acabado de ser convidada pra palestrar em Portugal. Você foi? Com certeza, calma, vai chegar nessa parte. Eu não sabia, conta. E aí eu lembro que eu tinha acabado de receber o convite pra Portugal e eu divulguei lá nesse evento, no final, que eu ia palestrar em Portugal. Todo mundo: "Ah, não sei o quê". E olha que eu nem dava poder do não ainda, nem nada. Só que quando eu saí daquela palestra técnica, teve uma moça que falou bem assim: "Camille, eu estava naquela aula que você estava, do oradores e palestrantes. Uhum. Eu sei como é a sua história, até quando você vai se calar Eita. e não vai Ai, contar a sua história". foi só um recadinho de Deus, né, pra você. Aí eu falei: "Obrigada, mas eu decidi que agora a partir de Portugal eu vou contar a minha vida, sobre o não". Aí beleza, acho que isso foi em maio, mais ou menos, quando foi em julho, foi quando eu palestrei em Portugal. Não, espera aí, como assim eu palestrei? Como foi? Quem te convidou? Como você foi até lá? Como você se sentiu palestrando em Portugal? Como é Portugal? Conta tudo. Eu palestrei em Portugal. Então, eu sempre falo, questão do meio. O meio ele sempre vence. Quando eu comecei Ai, nessa meu Deus. Você sempre fala vence. umas coisas que Mas só correndo aí um pouquinho. começa Que assim, eu vou mandando, mas vou mandando pra mim também aqui, que eu recebo pra mim também. O meio, ele sempre vence. Até então, há um tempo atrás, eu não dava valor pra essa frase. Eu achava, balela desse povo coach aí do mercado. coach. Eu amo ser coach, gente. É top. Eu adoro. Uhum. Aí eu falei assim, é balela esse negócio de meio sempre vence. Só que eu sempre me via muito grande. Eu lembro que nessa minha palestra lá na Febracis, eu falei bem assim, aqui é muito pequeno pra mim. As pessoas já me chamavam pra ser treinadora. Eu falei assim: "Aqui é muito pequeno pra mim, eu nasci para o mundo". Eu Olha. desenhava eu no mundo. Eu falei: "Por isso esse avião aqui, Aham. que vai viajar a gente vai viajar o mundo". Não, ela chegou aqui falando assim: "Ó, família, eu calma que eu tô chegando. Não, Tô chegando a agora", e a família vai ser pra família dormir. Senhor, prepara a babá, senhor, aquela boa. Vai Vai ser pra comigo. dormir. Pra ir com você com os Isso, com seus as filhos, crianças. isso. É. E aí eu falei bem assim, eu falei: "Cara, deixa eu ver Uhum. outra coisa, Não, do mundo Tá. Portugal, convite. Quem te Aí eu fez esse comecei convite? então, eu comecei a ir para os cursos, aí Hã. foi O um ambiente ex-mentor meu vence. isso, um ex-mentor meu, ele começava a levar. Aí eu já estava no Hum. ecossistema dele, tá, aí ele falou bem assim pra mim: "Topa ir pra Portugal?" Eu falei: "Oi?". Pra você ter ideia, tinha 3 meses mais ou menos que eu tinha botado num papel que eu ia rodar o mundo Ai, palestrando. olha a importância do papel, É. escrever, pôr as metas, tirar daqui. Eu lembro que eu estava no meu segundo processo de coach e ele falou bem assim: "Camila, o que é que você quer daqui a 5, 10 anos?" Eu falei: "Ó, eu quero rodar o mundo. Eu quero palestrar à torta e à direita, no mundo afora". E aí ele falou bem assim pra mim, sem reação não, um negócio de 2 meses, 3 meses, eu fui convidada pra palestrar em Portugal. Aí eu falei: "Obrigada a Deus", até encontrei com ele um dia desse aqui Hum. em Alphaville. Falei: "Amigo, eu não finalizei, mas assim, se você foi tão bom que o resultado veio antes". Uau, E incrível. aí foi quando eu decidi. Aí eu fui pra Portugal, em julho. Vai fazer 1 ano agora, próximo mês, né, que eu Tem me que tornei palestrante comemorar. internacional. Gente, eu não falei isso na bio dela, não acredito. Eu ia falar com gosto, palestrante É a cereja do internacional. bolo, que aí a gente deixa aquela expectativa, que uma pessoa que não falava nada foi palestrar em Eu Portugal. tô assim, ó, olhando pra você. Só que aí eu falei: "Caramba", só que até então o poder do não tem existido ainda. Uhum. Só que quando eu comecei a me preparar pra Portugal, eu comecei a contar minha história. E eu lembro que eu falei bem assim: "Tá, mas qual vai ser meu tema?". E aí esse outro mentor falou bem assim pra mim: "Camila, é poder do não". Foi quando nasceu o poder do não, né, a frase, hoje é registrado, tá registrado. Que incrível. Tô lançando também o meu livro, Poder do Não, Uau. tudo. E aí eu lembro que beleza, aí eu comecei. Quando foi no Mulher de Deus. quando foi uns 15 dias depois eu comecei realmente a me especializar nessa parte de palestra, a estruturar de verdade a minha palestra, né. Foi quando eu conheci o nosso mentor maravilhoso, querido Anderson Incrível. Que Prudente. nos uniu inclusive, dá licença. Lógico. Foi quando Mas eu conheci conta. ele, eu falei: "Agora eu Mas preciso como foi especializar". palestrar em Portugal? Surreal. Foi muito engraçado, porque, assim, até então, hoje minha palestra tá, tipo assim, 10 vezes, 50 vezes melhor. Aham, Antigamente eu só trouxe minha história e nem trouxe aham. ensinamento do porquê Sei, daquilo. aham, Porque hoje qual é o ensinamento que eu trago? Que o não ele é positivo, claro. mas o não ele é positivo quando ele tá quando ele te deixa mais próximo do seu objetivo, né. Tipo assim, procrastinação, quando a gente fala não à procrastinação, a gente começa a realizar hoje o que estava deixando para amanhã. O não a
chocolate. Você começa a dizer sim pra sua saúde. Não para produtos que a gente tá comprando no impulso, tá dizendo sim pra sua saúde financeira, né. Então assim, hoje eu mostro que o não ele é positivo. Uhum. Então hoje a minha exatamente essa é a minha função. E aí eu lembro que chegou o dia de palestra em Portugal. Só que eu sempre fui muito brincalhona, tal, e aí eu subi Aham. no palco, comecei a resenhar, até e contei a minha história. Só que naquele dia pra mim foi o meu maior desafio, um dos meus maiores desafios, porque eu subi no palco de gente que já estava com muito tempo de experiência no Ah, palco. entendi. Uhum. Era a minha primeira palestra do Poder do Não, era a primeira vez que eu ia subir num palco com um pessoal grande, assim, com esse pessoal Uhum. grande, aí eu falei: "Lascou tudo agora, Meu ferrou". Deus. Só tinha eu e mais outro, que era que veio morar aqui comigo, que a gente nunca não tinha subido no palco ainda pra falar sobre a nossa história. Meu Deus. Aí eu falei: "Meu pai do céu, vai ser horrível". Ai, começou as Aí crenças. começou as crianças começaram a se comunicar e barará barará. E aí eu lembro que quando terminou a palestra, aí depois entrava mais mãe, era o horário do almoço. Eu fui a única palestrante que a galera levou, carregou pra ir almoçar com elas. Que A incrível. única, Você se conectou a com única, todo mundo. a única. E olha que, tipo assim, gente muito melhor que eu, no conteúdo técnico, muito melhor que eu. Só que a história ela conecta. Uhum. A dor conecta, A né. dor é o nosso diferencial. A O que verdade. você passou é Uhum. diferente do que eu passei. Claro. É o seu diferencial levar isso para o mundo. Gente. E vai ter gente que tá só esperando escutar a sua história. Eu estava esperando, inclusive. Pra não tirar a sua própria vida, como eu já escutei, Uau. Ou né, para não abortar os sonhos. ou pra não abortar os sonhos. Dessa forma. Uhum. Eu falei: tá bom". Aí eu já gostei daquele negócio. Aí eu lembro que eu gritei, né, eu ainda não conhecia o Anderson, liguei para o Renner, nesse mundo de palestra também, aí ele falou bem assim, eu falei: "Amigo, me atenda", só que lá era tipo assim 4 horas a mais, o fuso 4 horas a mais, só que aí eu mandei mensagem pra ele, era 4 da manhã porque ele era 8. Uhum. Aí eu falei: "Amiga, aconteceu isso". Ele fez: "Tá só começando, se joga". E realmente, na hora do almoço só tinha eu de palestrante, Com a plateia. e a plateia. Ai, gente. Tinha só mais um lá, só que era assim, era gente que não tinha palestrado ainda, Uhum. mas no momento que tinha acontecido a palestra eu fui a única, eles levaram, Uau. a única. E como é Portugal? Surreal, Ai, deve ser lindo. surreal, inclusive logo logo o Anderson também tá levando um pessoal pra Você Portugal. vai? Simbora, a gente Vamos. dá os 5 atrás. Anderson, não esquece da gente, tá? Não esquece, tá, pelo amor de Nossa, Deus. preciso tirar passaporte. Não precisa do passaporte, precisa só Não? do RG. Mentira. Portugal é. Nossa, tô Mas é bom sabendo de nada ter, mesmo, hein. mas é bom ter, porque eu acho que mudou alguma regrinha lá, mas é bom ter, entendeu. É. E aí, E continua. aí eu falei: "Tá bom". Foi quando o negócio começou a abrir as portas. Uau, incrível. Começou a abrir as portas. Pra você ter ideia, em junho do ano passado, ou seja, vai fazer um ano, eu aqui no em São Paulo tem a FISPAL, que é a maior feira da Sim. América Latina dessa questão de sorvete e açaí, que é a minha área lá do Sergipe. Uhum. E aí eu vim. Eu lembro que eu estava com a Isabela, o Careca, né, eles já são meus amigos Que pessoais. legal! E aí eu lembro que eu Vocês falava já se conheciam de lá? já, já, eles são meus amigos pessoais, A gente independente de estar entrevistou aqui. ele aqui É no Todos por maravilhoso. Um. Que incrível. Gente, a história dele também é muito legal. É top. Eles É. são meus amigos pessoais, né. E aí eu lembro que eu vim pra cá, eu liguei pra Isabela, falei assim: "Você vai se hospedar onde?" Ela fez: "Vou me hospedar em Alphaville". Eu falei: "Ah, então eu vou conhecer esse lance de Alphaville que todo mundo fala". Aí eu Uau. vim já pra cá, Uhum. me hospedar, aluguei um flat. Só que quando eu pisei os pés aqui, o ar daqui é diferente. O ar. Você Uhum. respira prosperidade, A você querendo ou não é prosperidade. atmosfera é A diferente. terra da prosperidade, como diz meu meu amigo. É. E aí, eu falei: "Eu vou", aí eu lembro que a gente estava sentado assim, eu, Careca e Isabela na pizzaria, eu falei bem assim: "Eu vou vir morar aqui". Mas daqui a 2 anos, porque é o tempo de eu me organizar. Esse Aham. negócio E de se você vê organizar é só o balela. como. Ai, meu Deus. Ai. Esse negócio de se organizar é balela na minha vida. Por quê? Porque enqu porque enquanto a gente puder adiar, 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 a gente vai adiar. Sempre vai ter alguma coisa que vai impedir. Sempre. Eu tô rindo de nervoso. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai nos impedir. E isso Tá foi bom. em junho do ano passado. E aí quando foi em julho, né, eu vim para o treinamento de palestra, e estava dando tudo errado pra eu vir pra cá, pra esse curso. Lá no Sergipe eu morava no interior, não era nem na capital, eu morava no interior, ou seja, eu precisava viajar 2 horas para ir para o aeroporto. Uhum. Lá é tão bom que não tem, tipo assim, carro toda hora. Uhum. Então eu só conseguia chegar a tempo do meu voo se eu saísse num táxi que saía 4 da manhã. Uau. Só que como ele aconteceu, o que é que ele perdeu o táxi? Ou seja, Sabotagem total. não perdi dormir, eu nunca sou de dormir, e Uhum. nesse dia eu dormi, Uhum. perdi. Eu lembro que eu acordei desesperada para meu pai: "Vamos me levar não sei em Aracaju, urgente". Minha mãe me esculhambou, me botou no chinelo, mas tá tudo ok.
Uhum. Faz parte da vida. E ela veio, me botou no carro, eu lembro que eu cheguei A nossa perto mãe traz a gente pra realidade. lógico, Volta pra ver quem você é. Não lógico, somos. desse jeito. E aí eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim, aí meu pai foi me levar, eu já cheguei perto de perder o voo, eu Hum. quase perco o voo, tô dando errado. Isso eu ia vir, tipo assim, uns 2, 3 dias antes que eu ia ficar na casa de uma amiga. Uhum. E exatamente um dia antes da minha viagem, ela botou bem assim: "Então Camila, não vai ter como você ficar aqui na minha casa". Ou seja, eu já tinha comprado passagem, eu precisava viajar e eu não tinha hospedagem. Eu falei: "Tá bom, ok, vou dar Bom meus jeito. pulos". Uhum. Só que como eu já estava na véspera, eu comecei a olhar lá o Tudo hospedagem, absurdo. tudo caro. Uma diária R$3.000, eu disse: "Eu não bati na minha mãe". Não bati. Eu falei: "Meu pai do céu, e agora?" Porque, tipo assim, eu só conseguiria entrar acho que no outro dia, eu acho, no Uhum. no no flat. Eu falei: "Mas vai dar certo". Eu tenho até o vídeo, eu fiz o vídeo: "Olá gente, hoje é tal dia da tal data, mas eu vou mostrar isso quando eu tiver no meu sucesso, tal, 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 que aconteceu isso, isso, isso". Eu tenho esse vídeo gravado no meu celular. E aí eu cheguei pra ir eu lembro que quando chegou, aí eu consegui um flat, falei com o pessoal que eu já ia fazer o flat, falei: "Cara, tu tem um tal dia?" Aí ele falou: "Tenho". Cara, isso é muito de sorte, eu tenho exatamente essa data disponível. Querendo eu já estava, só que ele ia botar mais um diário. Uhum. Tá bom, entrei no avião, quando o avião chegou pousou em Guarulhos, que eu ativei a internet, tinha lá: "Camille, hospedagem cancelada, não vai ter como você ficar". Eu falei: "Lascou, tudo dando errado". Aí eu falei: "Meu pai". Aí comecei a pesquisar tudo caro. Aí eu achei uma pousada lá na rodoviária de Barueri, eu falei: "É essa que eu vou ficar, R$150". Eu falei: "É essa". Fui pra lá. Só que eu estava muito angustiada, eu falei: "Cara, eu preciso conversar com Deus. Tá Uhum. dando tudo errado pra mim pra cá, era pra dar tudo certo, tá dando tudo Uhum. errado". Isso, como eu falei isso, pensava de vir morar aqui 2 anos, daqui a 2 anos que era o tempo de eu me organizar financeiramente. Talvez você não estava se permitindo, estava muito cedo, né. Vamos cedo, tipo assim, Estava muito cedo no seu tempo. no meu tempo, eu falei: "Tá bom". Aí eu lembro que eu fui para o culto. E lembro como hoje, no dia o pastor chegou e falou bem assim, dê um passo de fé, eu falei bem assim, eu falei: "Deus, me dá uma luz, me dá uma luz aí, o que é que eu tenho que fazer?". Aí eu: "Tá bom, eu tô indo para o", aí eu falei bem assim: "Eu tô indo para o culto agora, eu quero que o senhor fale comigo". Cheguei lá no culto, ele falou assim: "Dê um passo de fé e força". Aí eu falei: "Deus, como é que eu peço um direcionamento, você vem com o negócio de fé e força?". Nossa, não, eu quero direção, não quero fé e força. Aquelas é mais ou menos o que eu falo: "Fala onde é que eu tenho que ir, Não com quem pra quem eu cola, tenho que ligar". não Aquela cola Deus, não cola, tá bom. Só que aí, no curso, o negócio começou a andar. Eu comecei a me conectar com pessoas que também queriam vir morar aqui, no curso. no curso. E eu comecei, o negócio começou a fazer isso. E aí eu cheguei e falei bem assim, "Vamos vir morar aqui?". A povo veio: "Bora". Eu falei: "Olha, vamos botar data e hora, porque esse negócio sem data não Uhum, funciona". é verdade. Terminou o curso no domingo, na segunda-feira eu abri um grupo. Eu falei: "Vamos botar data e hora". Que curso? O de palestras que eu fiz com o Renner, né. Ah, tá, aham. É. Foi quando eu conheci o Anderson também. Ele estava lá? Ele estava trabalhando nesse dia lá. Foi quando eu conheci ele, quando eu conheci ele. E aí eu falei bem assim, saí de lá, botamos a data, vamos vir morar aqui em julho de 2023. Julho não, outubro. 1º de outubro a gente vai ter que estar morando aqui. Eu: "Beleza". Voltei para o meu Sergipe, e aí teve um curso que o Anderson sempre fala, que é aquele Vida Abundante, que era um momento, um negócio de palestra que o Carlos Wizard estava fazendo. Hum. E aí o Renner falou assim: "Ó, eu consegui cortesia pra vocês só vão pagar R$1 pra ir pra essa palestra". Aí eu falei: "De graça?". Tá bom, só que eu estava em Sergipe já. Uhum. Nossa, Fui olhar a maravilhosa. passagem, R$3.000 ida e de volta, eu disse não, isso quando a minha amiga falou bem assim: "Camille, vamos?". Eu falei: "Bora". Fechou, Já já tinha dei meu dado sim. 100. Quando eu olhei a passagem, R$3.000 ida e de volta, eu falei: "Mas vai dar certo". Mas eu nunca larguei o sim, A gente falei já assim: "Vai dar pensa certo". no 12 vezes sem Nunca. juros. Não sou não tinha nem pensado 12 vezes. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, promoção da Azul, R$900 e de volta, eu falei: "É agora". Falei: "É Deus, cara". Com certeza. Aí eu falei: "Comprei", eu falei: "Ó, consegui comprar ida e volta, R$900". Aí ele falou bem assim: "Fechou". Aí eu falei: "Vanessa, assim, assim, assado", falei com ela, falei: "Simbora". Eu falei: "Ó, já que a gente tá indo, vamos começar a olhar apartamento?". Uhum. Porque todo mundo roda, 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 não encontra e outubro tá batendo na porta. Resumindo, o primeiro que a gente pisou os pés, foi o primeiro que a gente fechou. Uau! Que é Com esse daí preço, que que é o você que a tá gente hoje? mora hoje, Nossa, um preço surreal. A 3 gente pessoas. 3 pessoas. Isso na hora eu falei bem assim: "Vanessa, será, velho? Vamos olhar mais outro?". Só pra consciência Uhum. não pesar, e realmente a gente olhou mais outro, só que era o dobro do valor. Uau! Aí eu falei bem assim: "Cara, simbora, adeus". É, Só que eu lembro que na hora a gente precisava passar por 4 etapas, eu acho, no trem. tem bastante é burocrático, É, né.
4 etapas. E aí a gente perguntou como é que funciona, tal, ela falou assim: "Ó, dando certo, vocês têm que dar uma entrada, um calção, não sei o que lá, 3 meses tarará", adiantado. esse negócio todo. Eu falei: "Tá bom". Só que eu só dei meu sim e me joguei, né. Aí eu falei: "Simbora". A gente começou e a gente deu entrada a gente ligou para os mentores, né, o Anderson já era nosso mentor, foi exatamente no dia que eu fechei a mentoria com o Anderson, Aham. e aí eu falei bem assim, ligamos pra ele de vídeo: "Ah, deu certo, eu lembro que a gente ligou pra cada mentor, e ele falou bem assim: "Ah, vocês vieram pra cá no ingresso de R$1, mas eu vou dar pra vocês ficarem na área VIP do Uau, evento". Meu mentor é completo, gente. sou prudente é completo. Meu Aí eu Deus. falei: "Obrigada mais uma vez, Deus". E a gente foi realmente, e aí eu: "Tá bom". Só que a gente deu entrada na primeira parte, isso Uhum. foi na sexta. No domingo na segunda-feira, já estava no contrato, foi tudo rodando muito rápido. Meu Deus. Aí eu falei: "Obrigada, Deus". Só que quando a gente foi ler o contrato, Hum. influencer passa por cima, não vê nada, Nem quer ver, porque vai que dá ruim. vai que dá ruim. Ai, tem que pensar Eu tudo de assinei, novo. É. Vanessa leu por cima, tá tudo ok. Aí Aí a chegou a outra analítica, aí chegou a outra, né, a que vou salva passar pra que salva tudo. aham. Vou passar pela minha irmã que é advogada pra ela ver se tá tudo ok, eu falei: "Tá bom". Eu falei: "Mulher, mas não demore não", porque a gente já estava recebendo a notificação meio assim: "Ah, o pessoal tá procurando", aí quando a gente olhou um outro, estava tipo assim, o dobro do valor. Uhum. Aí eu falei: "Mas não demore não, mulher, pra o negócio não dar É, erro". não dá ruim. Aí começou, aí ela fez assim: "Minha irmã disse que tá tudo ok". Aí eu falei: "Que top", aí ela assinou. "Mas você já percebeu como Deus é maravilhoso?" Eu falei: "Por quê?". "Porque a gente não precisou entrar com nada de adiantamento". Não precisou? Não. E você A gente não adiantou nada, foi Deus. A gente só pagou, a gente recebeu a chave, tipo, uns 20 dias depois, a gente só aham. pagou o tempo que a gente estava lá, mas a gente não teve nada de adiantamento. Uau. Deus! Uhum, Aí com eu falei: certeza. "Deus, obrigada mais uma vez". O Senhor. negócio começou a fazer isso, A se alinhar tudo. assim, alinhar tudo. Só que é onde eu sempre entro, né, da questão da ambiência, a gente precisa Uhum, dizer não para ambientes errados também. uhum. Eu morava numa cidadezinha de 14.000 habitantes, um ovo, onde, tipo assim, você vai pra porta pra falar mal da vida do povo, Era ouvia. nessa pegada, e a gente precisa dizer não. Ali não estava, ali só estava me afundando, estava me deixando mais longe dos meus sonhos. Uhum. Eu falei: "Lá é uma oportunidade muito melhor pra mim". E aí eu falei: "Eu preciso dizer sim nesse momento". Foi fácil? Não foi, eu vim, como eu falei, eu só tenho predição daqui a 2 anos. Em 2 Uau, meses eu estava morando em Alphaville, meu 2 Deus. meses. Você chegou em que mês? Em Eu outubro? cheguei em setembro, Segundo mês. antecipado ainda. Uau, você marcou data, né. Gente, marquem data para todos os projetos, Todos. todos. As pessoas acabam não marcando data por medo de se frustrar, É. de passar a data e falar assim: "Ah, né, não deu", porque a frustração dói também. Dói muito Só que é melhor doer na frustração do que você não fazer nada, né. nessa pegada. É, E aí vim morar aqui. família. E aqui, como que tá o desenrolar da carruagem? Eu sempre falo que aqui, né, todo mundo o sonho da galera é vir morar em Alphaville. Só que depois que eu vim morar aqui, eu recebo muita ligação de gente que nem falava comigo, mas eu recebo. "E aí, amiga, eu escutei que não sei o que lá, eu preciso morar aí". Eu falei: "Tá, tudo bem. Você aguenta chorar todos os dias?". "Ah, eu não aguento ser tão fica em Sergipe". Ah, entendi. Que não é fácil, Mm-mm. né, Não, não é porque você tá no fácil. na providência ainda, né, se você tá no prover de Deus, não tá não? Eu provei de Deus, Meu Deus do literalmente. céu. E eu falei assim: "Não é fácil". Eu vim pra um lugar onde eu não conheço ninguém, eu só conhecia as pessoas que iam dividir apartamento comigo, Uhum, o Anderson, o uhum. Renner e o outro mentor que na Anda da Você Carroça, eu conhece as esqueci. pessoas o suficiente, Só, as que precisam. só conhecia, Uhum, só vim pra cá conhecendo essas pessoas. uhum. Eu não tenho família aqui, eu não tenho ninguém. Tanto que na hora quando que minha mentoria acabou, do Anderson, eu entrei em desespero. Por quê? Porque eu tenho crença com mentor. Hum. Porque pra mim o mentor, o que que aconteceu lá atrás comigo? Enquanto eu estava pagando, eu era a melhor pessoa do mundo, mas depois Uhum. que eu terminei, que eu fui pedir uma ajuda por não tá depois que eu parei de pagar. Eita, Tipo assim: "Ah, você não tá pagando, você não tem como te ajudar, a não ser que você pague outro processo". poxa, que triste. Então eu criei um bloqueio muito grande com o mentor, Uhum. então quando em mentoria com o Anderson acabou, eu entrei em desespero. Eu chorei Meu Deus. E o Anderson entrega muito, né. muito, ele é surreal, ele é Entrega. incrível, Ele transpira ele é conhecimento. incrível. E aí, eu lembro que eu cheguei, né, e eu ficava meio assim, tipo, tanto que minha mentoria, como ele fala, foi quase 1 ano de mentoria. Querendo ou não, Tá. ainda rola, né, hoje ainda. Ele tem que te dar uns freios, né, É. cara. Família, Vamos trabalhar. vamos trabalhar, né. Ela trabalha hoje com o Anderson, gente. Eu sou assessora dele, né, É. graças a Deus. É a E Deus mesmo. a Deus mesmo. E aí o que que acontece, eu cheguei eu entrei em desespero. Eu falei: "Agora lascou".
Ele só vai na minha cabeça passava o quê? Ele só vai me ajudar, se eu pagar, eu não tenho como pagar, mais outro processo. Meu Deus. Eu tô num lugar onde eu não conheço ninguém, eu tô num lugar onde eu não tenho família. Uhum, Eu vim literalmente na cara e na coragem pra fazer o negócio acontecer, porque uhum, assim, quando eu vim pra cá, eu não vim com plano B. Eu vim com plano A, fazer o plano A acontecer. Mas não sabendo que não vai ser fácil. uhum, Sabendo que sim, vai ter os obstáculos que a gente vai precisar enfrentar. E aí eu lembro que pra ele eu falei bem assim, eu falei, ó, eu comecei a entrar em desespero, ele fez comigo, ele, calma, respira. Lembra como hoje? Ele falou bem assim, qual é a sua crença? E aí eu falei pra ele, por que que eu tinha essa crença? uhum, Aí ele fez, primeiro, eu vou mudar a sua crença. Eu vou mudar a sua crença que você tem de mim. uhum, Segundo, eu prometi pra sua mãe que eu hum. nunca vou te largar a sua mão. Então eu tô colado com você. Eu vou apresentar minha mãe pra ele. Um presente. Dá presente, que dá certo. Brincadeira. Vai, continua. Eu nunca vou largar a sua mão. E terceiro, você vai fazer todos os meus cursos. Todos os meus cursos. E você tá proibido de investir em curso agora, você só vai juntar dinheiro. Que Pronto, fechou. bom, né, porque a gente adora pagar um cursinho a mais, né. Não. E influente que sou, que você fala bem assim: "Ai, esse negócio da Eu Science já quer comprar o eu quero dobro". fazer parte. Aquelas eu quero fazer parte. Foi muito desafiador. Isso foi em janeiro, agora recente. Uhum. 2 meses depois eu comecei a trabalhar com Anderson. Gente, que impressionante. A gente tá em junho, começo de junho. Olha quanto É, desenrolar. Do interior do no Sergipe interior de Sergipe. pra Alphaville e para o mundo. E antes de você ir pra Alphaville, você já era palestrante internacional já. Com certeza, porque eu nasci para o mundo, como eu falei, né. E o recado que você dá, assim, pra aquela pessoa que tá com medo de dizer um não para o outro, porque tem muito essa história da dependência emocional, né? Sim. E dizer sim para os seus sonhos. Qual é a mensagem mais forte da sua palestra? Primeiro, que o seu passado ele não define o seu futuro, e sim suas ações que vocês vão fazer a partir de hoje. Segundo, que vocês comecem sim a parar naquilo que vocês querem, independente da realidade de hoje. Só acredite naquilo que você quer. E a gente quer muito controlar o como, né, Cá? O como vem no andar da carruagem. O como, o como é para o O influente, então. como não é da sua conta. Você bota e traga essa frase pra você. O como não é da sua conta. Só vai. Eu vou confessar uma coisa pra você. Sabe aquele plano de ação 5W2H? Uhum. O É que que eu desafiador, não vem pra mim. sabe o que que eu fazia? Eu dobrava a página Hã. e colocava só o quê? O quê? Porque quando eu olhava para o como do lado, eu: "Ah, nem vou pôr esse o quê". Aí eu dobrava. Pra você ter ideia, eu tô com esse trem aí pra fazer. Eu falei, meu pai do céu, amigo, não vou nem olhar o como, bora. Dobra a página, dá certo, porque são coluninhas, né, coloca a coluninha pra trás, só escreve os o quê só. Ok, ok, ok. Mas é, Nossa, eu gostei dessa frase, o como não é da sua conta. Para um analítico, como isso soa? Imagina. ele pira. Pira. Eu acho que os influentes são mais comandados por Deus do que os Ah, analíticos. é. Nós somos de Deus, nossa. Eu acho que Deus fala: uma influente na Terra, deixa ela sofrer um pouquinho pra aprender umas coisas, eu Menina, vou é. permitir". Mas é. Mas assim, hoje eu sempre falo que nada acontece por acaso. Né, pra eu estar aqui hoje eu precisei passar por cada trechinho. Hum. Lógico que eu só contei um pedacinho, né, Da de sua todo de história. todas as consequências do não que eu tive. Uhum. Só trouxe hoje um pouquinho a consequência do sim que eu falei. Uau. Mas assim, uma hora a conta chega. A gente Uhum. não consegue dizer a gente não consegue sustentar o não a vida toda, o sim, sim, sim a vida toda. Sim. E o mais impressionante é a transformação que você tem com a sua mãe, que é o mais Nossa, bonito de tudo. hoje é totalmente diferente. Pra você ter ideia, antigamente eu era assim com meu pai, bem mais assim com Uhum. meu pai, porque meu pai apoiava tudo, minha Era o mãe sim, era sim, sim. sim, sim, E sim, ela minha era o mãe já não, era não, 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 não. não. E minha mãe era mãe chata. Uhum. Hoje minha relação com minha mãe é surreal. Uau. Ela me liga: "E aí, gostaram?" Ela é minha maior fã, cara. Se Meu Deus. brincar, se eu for olhar no Instagram dela e no meu, ela tem mais postagem minha do que eu, Ai, do que a minha. gente. Esse Isso posicionamento. significa muito. É, Tanto pra ela, que se curou emocionalmente, conseguiu romper o cordão. sim, Quando você percebeu que você conseguiu romper de fato esse cordão umbilical? liberdade. Porque eu lembro que eu falava assim lá atrás: "Cara, deixa eu quebrar a cara". Eu não sabia o que era quebrar a cara. A liberdade te trouxe esse romper. Não o romper te trouxe a liberdade. Nossa. É, A liberdade te é. trouxe esse romper. Porque assim, é saber de uma coisa, que o outro ele só vai mudar se você mudar. Hum. Uau, que responsabilidade, não? Só vai mudar. A gente é muito fácil a gente culpar o outro por algo. Mas sim, e eu, Camille, e você? Tá fazendo a sua parte? Uau. Camille, incrível. Eu sou influente, então se você Não, mandar umas gente, coisas aqui é babada. não. Tem muita coisa pra falar, a gente vai ter que marcar um próximo episódio, viu?
É, Espero verdade. te ver mais e mais Com e certeza, vamos mais. estar grudadinhos. Tem muita coisa pra aprender com essa mulher. Não, você é do mundo, mas você não pertence ao mundo, tá? Você sabe que o nosso Não, mundo, jamais nosso isso. reino é lá em Com cima. certeza, não, com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi incrível aí pra quem assistiu, inspiradora, inspiradora mesmo. E eu espero te ver em breve aqui, Logo, tá bom? logo. Cada Obrigada, pior. viu? Eu sou Obrigada por ter dessas. dado sim pra mim. Eu também sei dar sim também, não sei só falar não. Que gracinha. É os sim certeiros, né? Lógico. Gente, muito obrigada pela participação. Ó, curte aí, compartilha, manda essa mensagem. Eu tenho certeza que se não serviu pra você, que serviu sim, né? Vai servir pra outra pessoa que você sabe que tá precisando. Então manda, põe aí o curtida e se inscreve no meu canal, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau.